Boa noite! Olá, meu povo ávido pelo conhecimento que edifica, pelas informações que edificam. Mais uma vez, Ney Carvalho aqui, dessa feita trazendo mais um vídeo da vertente Eu Li. E dessa feita trazendo para você a resenha de um livro, o qual eu estava muito ansioso para falar sobre ele, porque remonta a experiências maravilhosas que eu tive, tanto em relação ao autor, autora para ser mais específico, já que eu tive a oportunidade de conhecer e tive o privilégio, dizer assim, de ter sido ministrado pela própria, e também por conta do assunto do livro, que foi algo que eu vivi na minha cidade, em meio ao meu bairro. Então, dessa feita, nessa noite, eu gostaria de falar contigo, e falar profeticamente para você. Deus quer a sua cidade. E sobre esse livro que eu quero falar contigo nessa noite. Deus quer a sua cidade, da doutora Neuza Etioquia. Vamos de vinheta e a gente já volta. Vem comigo. Deixa que eu te conto com a gente, Pois bem, nos dias que a gente está vivendo, onde tantos pastores, onde tanta gente queixa-se que o evangelismo é tão escasso e difícil, onde pessoas relutam em evangelizar, chega a ser algo que, infelizmente, alguns crentes pragmáticos, e negativos, por assim dizer, não levam muito a sério. Mas isso é algo que a gente precisa frisar. Sim, Deus quer sim a tua cidade. Deus quer sim o teu bairro. Deus quer sim a tua nação. É evidente que a palavra do Senhor diz que viriam dias difíceis, aonde a cada momento que se aproximasse o fim dos dias, o homem iria de mal a pior, enganando e sendo enganado, que as coisas piorariam. Todavia, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento, isso por meio da palavra, ok? E mais do que isso, cumprir o ID de Jesus, o qual ele decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, E é interessante quando Jesus fala acerca de quando vós fordes e entrares em uma cidade. Observe que o ID de Jesus não foi simplesmente sobre a vida de pessoas. Quando você escuta, quando você lê Jesus falando isso, o que é que você pensa? Você não se lembra de algo? Vê bem, a palavra do Senhor é exatamente como um tapete de um tecelão. Ela se entrelaça, tá? E aí, para os pragmáticos, eu poderia te relembrar, que para esses crentes só podem estar esquecidos. Deus deixou de salvar cidades em Nínive. Pois bem, eu gostaria de frisar e fazer essa resenha desse livro aqui, da doutora Neuza Etioquia, que eu tive a oportunidade de conhecer, em um congresso de cura da igreja, na igreja de alguns familiares, há alguns anos atrás. Tanto eu como minha esposa, nós tivemos a oportunidade de ser ministrados pela equipe Ágape Reconciliação. Ágape Reconciliação era o nome da equipe, que trabalha com a doutora Neuza Etioquia. E aquele seminário foi um seminário de cura da igreja. Eu me trouxe à memória que alguns dias atrás, em uma das congregações, eu estava ali ministrando na escola dominical e estava falando acerca disso, que são ministrações onde tratava-se a igreja a nível daqueles pecados de estimação, pecados ocultos e tal, e ali
tanto eu como a Edna, foi antes da gente casar, a gente estava noivo, a gente passou por experiências tremendas da parte de Deus naquela ministração, né? Já que os moldes pelos quais aquele seminário passava era um molde, no caso, na área de libertação, que não é comum no meio assembleano, né? Nós somos assembleanos, todavia eu costumo dizer que eu sou um assembleano batistão, né? Então nós passamos por aquele seminário e gozamos dos frutos daquele seminário até hoje, né? Que foi um seminário liderado pela pastora e doutora, né? A gente pode chamar doutora com propriedade porque ela tem doutorado em determinada área, não sei se é exatamente a filosofia ou teologia, por assim dizer. Então a doutora Neuza Tioca teve em nossa cidade e ministrou aquele seminário, né, especificamente em uma igreja, na congregação de um dos meus familiares. E foi algo muito frutífero, né, da parte de Deus para a minha vida. E eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu frisei que eu estava empolgado para falar acerca desse tema, é porque há anos atrás, antes mesmo desse livro chegar em minha mão, né, a nossa igreja, a igreja que eu congrego, passou por uma experiência muito impactante. Pode ser que alguns irmãos não se lembrem, né? Eu creio que pode não se lembrar aqueles que não se envolveram em profundidade, que não levaram a sério. Aconteceu de que um determinado pastor, né, no meu bairro, em oração, Deus lhe deu uma estratégia, lhe deu uma direção de que deveria ser feita uma aliança entre os pastores do bairro, né, aonde os pastores se comprometeriam. A estratégia que foi dada foi que os pastores separassem em meio ao seu corpo de membros intercessores, né, e pessoas para adorar e louvar. A dinâmica funcionaria mais ou menos assim: alguns intercessores sairiam de suas congregações e iriam para uma congregação desconhecida, e lá iria interceder, no caso, pela libertação do bairro, né? E aquilo ali foi super impactante, né? E ali foi traçada a estratégia, foi desenhado um trajeto cortando todo o bairro, e em pontos específicos, no caso, né, o povo que sairia em marcha, no caso pelo bairro, deveria parar naqueles pontos os quais o Eterno deu instrução para que parasse, fosse ministrado, fosse orado, fosse, né, feita uma oração de guerra por libertação, por cura, né? Fosse feita um ataque específico de cunho espiritual contra os principados e potestades que atuavam, né, no nosso bairro. Então, incrível foi os resultados que vieram no porvir, né? São resultados que só funcionam quando os líderes de determinado bairro, de determinada cidade, os pastores, passam a enxergar que o corpo de Cristo é maior do que as denominações e deixam de ter medo de perder os seus membros para outras denominações. Quando os pastores enxergam isso e focam nesse propósito de Deus de conquistar uma cidade, um bairro para o reino, a coisa funciona, né? E ali uma quantidade de intercessores ficou em cada congregação e intercedeu ali durante toda a marcha da igreja, cortando o bairro, né? Nos meses que se seguiram, a gente viu coisas tremendas acontecerem no nosso bairro. A gente orou, a gente se lembra que os intercessores oraram, no caso, por prosperidade do bairro, por emprego para aqueles que estavam desempregados, para que se fechassem os pontos de droga no nosso bairro. Para você ter uma ideia, o nosso bairro, o bairro onde eu moro, estava entre os 3 bairros mais perigosos da minha cidade, né?
E a partir do momento que ocorreu aquela marcha profética, a gente começou a ver uma série de situações que enfraqueceram a criminalidade, o tráfico de drogas, né? E começou a haver paz em meio ao nosso bairro como nunca havia existido antes, né? Então houve um período muito grande de paz e de prosperidade no nosso bairro. Depois dessa marcha profética, começou a se desenvolver. Chegou asfalto, algo que ninguém esperava mais, né? Chegou infraestrutura, chegou posto de gasolina, chegou farmácia, novas empresas abriram. E algo tremendo. Uma das maiores empresas, né, indústrias, foi colocada praticamente no nosso bairro, né, aqui pertinho, né, que foi a segunda, talvez, não sei se é a primeira ou a segunda maior cervejaria da nossa cidade, né, já que a minha cidade, diga-se de passagem, louvado seja Deus por isso, dizem que tem a terceira melhor ou a primeira melhor água do Brasil e quem sabe a terceira do mundo, segundo dizem, né? Então ocorreu um boom de prosperidade, de paz em meio ao nosso bairro depois dessa marcha profética, depois que os pastores abraçaram a estratégia que Deus deu, né? E todos pensaram juntos, deram as mãos e decidiram conquistar um bairro para Deus, para Cristo, e não membros para suas igrejas, né? Então isso foi tremendo, foi uma experiência muito impactante. Vale lembrar também que ocorreu sim um embate espiritual muito grande. Aqueles que se envolveram tanto na marcha como no período de intercessão nas congregações sofreram retaliações pesadas, tremendas, né? Já que a gente deve ter em mente que a gente está lidando contra principados e potestades, né? A gente se lembra da referência lá de Daniel. Existem sim, né, espíritos territoriais que atuam em determinados territórios, né, que tem um raio de jurisdição, por assim dizer, e que precisam, que são combatidos, no caso, de forma específica, né? Então, esse livro da doutora Neuza Antioquia fala acerca disso, ok? Fala acerca de conquista de cidades, pode ser aplicado também à conquista de bairros. E ele traz estratégias, né, a fim de, por exemplo, como mapear o teu bairro, como saber os espíritos, os demônios, os principados que mais atuam no teu bairro, né? Em meio à prostituição, em meio ao tráfico de drogas, em meio à idolatria, que caracterizam, no caso, manifestações específicas de certas castas, né, de demônios, de principados e de potestades. Esse livro vai trazer para você, por exemplo, uma série de diretrizes para você pesquisar no teu bairro e ter uma ideia de como os demônios atuam, de que forma você pode interceder especificamente para aquelas situações, né, a fim de fazer um evangelismo mais específico, um combate mais específico, a fim de conquistar o teu bairro e a tua cidade. Lembrando que isso aqui pode ser aplicado, no caso, para grupos de evangelismo, para grupos de intercessão, e se um pastor abraçar isso aqui, se ele chamar outros pastores e todos abraçarem isso aqui, pode acontecer o mesmo que aconteceu no meu bairro. Infelizmente o tempo passou e aquela aliança enfraqueceu, né? E os pastores do meu bairro já não estão tão unidos quanto estavam e não fizeram mais um combate tão expressivo como fizeram
naqueles dias. Todavia, se a igreja abraçar, se os pastores do bairro abraçar, se os pastores da cidade abraçar e colocar o corpo de Cristo acima das suas placas denominacionais, uma cidade, a minha cidade, a tua cidade, pode viver um boom do crescimento do corpo de Cristo extraordinário. Esse livro traz exemplos de cidades que foram conquistadas a partir do momento que pastores se uniram em oração, né, e em guerra espiritual em favor da libertação da cidade. São relatos incríveis que eu creio que você irá ficar empolgado e irá querer, quem sabe, adquirir esse livro e dar para o teu pastor, para ver se ele vai entrar em contato com outros pastores e dizer, olha, Deus me deu uma instrução, a gente precisa fazer isso aqui. Né? As almas não são nossas, não são de nossos ministérios, não é da nossa placa da igreja, mas é de Cristo. A gente precisa conquistar a nossa cidade, ok? Então, que você possa ler esse livro. Deus quer a sua cidade. Não pense que Nínive foi uma situação isolada. Isso ainda acontece hoje. Cidades ainda são conquistadas. Te aconselho você pegar aquele livro Heróis da Fé. Eu não lembro exatamente aquele relato, se foi Heróis da Fé ou se foi Seara em Chamas, do Dwight Lyman Moody, né? Onde ele relata que após um período de oração da igreja, um pastor foi pregar em determinado lugar e ele pega um trem, e a partir do momento que ele passa naquele trem, dada a unção que ele carregava e dada a unção que se manifestou por conta da intercessão da igreja em união, o que era que acontecia? Por onde aquele trem passou, que os intercessores passaram, aquele pregador passou, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Pessoas que estavam na rua começaram a cair, tomadas por um sentimento de culpa pelo pecado tremendo. Pessoas que estavam nos bares bebendo começaram a sentir o peso do seu pecado e proclamar que estavam precisando de Deus. Esses foram relatos reais. Você pode dar uma olhada, lê lá, Heróis da Fé ou Seara em Chamas, do Dwight Lyman Moody, né? Um dos ícones do Evangelho Mundial, que levou cerca de 1 milhão de almas a Cristo, né? Qualquer dia desse, quem sabe eu te conte um pouquinho da história de Moody, né? Baixinho, gordinho, né? Que não tinha muito estudo, né? Mas que Deus capacitou para isso. Um dia ele foi para um culto e lá estava nada mais, nada menos que Charles Haddon Spurgeon, conhecido como Príncipe dos Pregadores, né? Moody só sabia basicamente cuidar da sua propriedade rural e jogar milho para as galinhas. Mas ali naquela mensagem, Spurgeon chegou e ele pregava dizendo assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem, uma mulher que se entregue inteiramente em suas mãos. Naquele dia, Moody saiu de lá do fundo daquela plateia, daquele culto, e disse: pastor, eu quero ser esse homem. E Dwight Lyman Moody sacudiu os Estados Unidos da América e levou cerca de 1 milhão de almas a Cristo. Esse é o número estimado de almas que, por meio das pregações de Moody, ele levou a Cristo. Imagine se se o teu pastor abraçar essa causa de conquistar uma cidade, de conquistar centenas de pessoas, né, para o reino de Deus, o que pode acontecer. Então, esse é um lembrete para você, para que você lembre o teu pastor também. Deus quer a tua cidade. Então, que você possa ler esse livro, quem sabe presentear o teu pastor, presentear o seu líder de evangelismo, para que assim você possa, quem sabe, experimentar do que eu experimentei alguns anos atrás no meu bairro, na minha cidade, ok? E eu oro para que os pastores de hoje, dessa presente década, desses últimos dias, venham ser tocados pelo Espírito Santo, para que tomem a mesma postura daquele pastor que propôs aquela grande aliança evangelística
e de intercessão e de guerra espiritual em prol do bairro, que trouxe tantos frutos para o nosso bairro, ok? Então, ó, Deus quer a sua cidade, da pastora e doutora Neuza Tioc. Que o Eterno te abençoe, ó, um beijo do Ney, que você possa ser abençoado por essa leitura. Até outro dia, em nome de Jesus. Deixa que eu te conto com Ednei.